Mateus 8, versículo 1. Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, ache, amém? Pode achar. Tem que achar, amém? Glória a Deus. Deus falou muito no meu coração nesse dia, nessa palavra. Quero também compartilhar com vocês. Diz assim lá, o título aqui na Bíblia qual eu estou lendo é o leproso purificado, amém? Glória a Deus, aleluia. Vai dizer assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou e dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém? Fecha teus olhos. Deus, eu quero pedir ao Senhor que fale conosco, que toque em nossa vida, em nosso coração. Pai, para que seja feita a tua vontade e o teu querer. Meu Deus, eu coloco aqui, Deus, e peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia e graça, Pai, da minha vida, que isso se estenda sobre a tua igreja, porque nós precisamos é da tua misericórdia e da tua graça. Não somos perfeitos, mas o Senhor aperfeiçoou em cada um de nós, como damos lugar, Deus, para ouvir e tanto para falar. E nessa noite nós queremos dar lugar ao Senhor, Pai, e que o Senhor possa falar, Pai amado, Pai querido, no nosso coração desta noite, e que a tua palavra seja revelada a nós, em nome de Jesus. Quem crê dá graças a Deus, pode sentar no teu lugar, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Querido, é bem interessante essa passagem, eu estava lendo, e nesse primeiro versículo Deus começou a falar tanto no meu coração, porque eu tenho lido a palavra de Deus, eu leio todo momento que eu posso, mas tem hora que eu paro para ouvir o que Deus está falando em pequenos momentos, em pequenas leituras bíblicas, porque ler a Bíblia é fácil, você pode pegar Gênesis, Apocalipse e ler, não tem problema nenhum. Agora entender a palavra de Deus e obedecer, que é o mais difícil. Tem pessoas que têm mais facilidade de obedecer do que ler, né? Tem pessoas que têm mais facilidade de ler do que obedecer. E é necessário que a gente aprenda a fazer as duas coisas, amém? Porque nós precisamos conhecer, porque a verdade nos liberta, amém? E a verdade é a palavra. E Deus aqui, Ele está dizendo que Jesus, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Significa que já havia, amém, ali uma quantidade de pessoas que queriam estar próximo de Jesus, queriam estar com Jesus, queria sentir a presença de Jesus. E eu creio que era ótimo, que era excelente, porque Jesus ele trazia o reino de Deus com ele, e onde o reino de Deus passava fazia uma diferença enorme, né? E nós somos representantes do reino de Deus. É tão bom quando a gente está feliz, que a gente está alegre, que a gente está falando de Jesus e as pessoas estão prestando atenção. A gente fica feliz. Ruim é quando você está falando sozinho e ninguém prestando atenção, né? Mas quando nós estamos sozinhos, é melhor calar e ouvir o que Deus tem para falar, amém? Por isso que às vezes a gente erra muito, que a gente quer falar muito até mesmo na hora que é para a gente calar. E foi interessante essa passagem, porque Jesus desce no monte. E até aqui a palavra não diz que ele fala algo, ele está descendo, uma multidão começa a acompanhar ele. Eu creio que cada um nas suas necessidades, mas havia um homem, e esse homem diz assim: eis que veio um leproso e adorou. E é interessante essa primeira parte, porque um leproso não poderia aproximar de alguém, ou até mesmo de uma multidão. Então significa que agora que havia um homem decidido a receber um milagre. Havia alguém decidido a romper todas as barreiras, todos os limites humanos para alcançar uma graça. Ele não se deteve diante da sua fraqueza, diante da sua dificuldade, diante do que havia colocado para ele. Havia colocado um limite para os leprosos. Leprosos havia um limite para ele, ele não podia atravessar certo limite. E agora eu vejo um homem que estava disposto em um momento, vamos dizer assim, oportuno, né? Um momento certo. Por que era o momento certo desse leproso? Porque você vai observar que Jesus ele não estava na cidade. Jesus ele estava no monte, fora da cidade, orando. Significa, montes havia em lugares altos que não havia uma multidão de casas ou pessoas ao redor ali. Mas ele descendo do monte, havia uma multidão já esperando Jesus. E o leproso, ele sentiu uma oportunidade naquele momento de aproximar de Jesus. Mas a aproximação desse leproso aqui, nessa passagem, me chamou muita atenção, que não foi uma aproximação
para uma necessidade em primeiro momento. Foi uma aproximação de adoração. Foi uma aproximação que ultrapassou a sua necessidade. A necessidade dele era ser curado, mas dentro dele havia um motivo. O motivo é: se eu adorar, se eu prostrar, se eu me render, se eu me posicionar como servo, o restante eu creio que ele vai fazer. E aí é interessante porque a palavra diz: eis que o leproso veio e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, não tem problema, eu já estou adorando o Senhor. Eu sei que eu tenho uma lepra, não tem problema, mas eu estou adorando. O que me importa é a minha adoração. Mas se o Senhor quiser, pode se tornar-me limpo. Olha que aqui um leproso que estava isolado, estava fora dos muros da cidade, estava distante da sua família, distante dos seus amigos, vivendo um isolamento total em pessoa. Agora ele se rende diante do Senhor e diz para o Senhor algo muito profundo: Senhor, eu estou te adorando. Ele não falou que ia adorar o Senhor. A Bíblia diz que ele prostrou e adorou. Adoração não se grita, adoração se faz. Adoração é uma ação. Adoração você não precisa espalhar para o mundo que você está adorando. Você só precisa adorar. Porque as pessoas já sabem que você é uma pessoa que tem uma necessidade. Você não precisa gritar. Você não precisa falar nem sobre a sua necessidade. Mas a pessoa que adora ao Senhor, ele se posiciona. E um posicionamento diante de Jesus faz com que nós liberamos palavra de adorador. Não é uma palavra de pedinte, é uma palavra de adorador. Um adorador, ele não pede para Deus, ele posiciona diante do Senhor e ele respeita a autonomia de Deus. Olha o que esse leproso faz. Primeiro ele chega, ele reconhece a autoridade de Jesus, ele adora. Segundo, ele fala: Senhor, se tu podes, então o Senhor pode me tornar limpo. Se o Senhor puder, o Senhor pode. Se o Senhor querer, se o Senhor ver que eu mereço de alguma maneira, o Senhor pode me tornar limpo. Ele não chegou dizendo assim: eu sou crente e estou te adorando, então eu tenho a obrigação de receber a cura, ser limpo. Eu sou o crente que dou meu dízimo, a minha oferta, e agora eu estou passando por uma necessidade, então o Senhor tem a obrigação. Não, ele não fez isso. Ele foi aquele que chegou e falou assim, ele adorou e disse para Deus: se o Senhor quiser, o Senhor pode, se o Senhor puder. Eu creio que naquele momento ele não precisa dizer mais nada: eu sou grato. Eu sou grato, a minha adoração não vai cessar, a minha adoração não vai parar, a minha adoração não vai cessar, a minha adoração vai começar, porque uma adoração, querido, ela não pode parar após receber o milagre. Muitas das vezes nós somos arrogantes e nós chegamos diante do Senhor com a nossa necessidade e em vez de adorar, muitas das vezes a gente pede e diz: Senhor, se tu quiser eu te adoro. Se o Senhor curar, se o Senhor me der, então eu te sirvo. Não, a gente tem que mudar. Eu comecei a ver essa passagem, eu comecei a analisar e falei: Senhor, eu não preciso estar na igreja para fazer o que é certo, eu preciso fazer o que é certo, depois estar na igreja. E só botar na igreja se o Senhor quiser que eu esteja na igreja. Muitas das vezes o Senhor não nos chamou para estar na igreja. Muitas das vezes a gente nem tem domínio de estar na igreja. Deus nos chamou para uma missão, para um propósito, e nós estamos nos desviando na onde nós queremos estar e não na onde Jesus quer que nós estejamos. Nós precisamos ter relacionamento com Deus, nós precisamos ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus é quando eu respeito o que Deus é. É quando eu entendo o que Deus é. Muitas das vezes a gente vem para a igreja achando que nós estamos debaixo da autoridade de Deus, mas nós estamos sendo prepotentes na forma de ação de palavra. E Deus falou comigo: nós temos que jogar por terra a nossa prepotência. Nós temos que jogar por terra a nossa forma de adorar. A adoração, ela não se troca. A adoração, ela não se vende. A adoração, ela não se equilibra com algo que nós necessitamos. Não dá para equilibrar. Olha, eu estou bem, então eu vou adorar. Não, eu estou mal, então eu vou adorar mais ou menos, né? Eu estou feliz, eu estou adorando. Não, estou chorando, não estou adorando. Não, a adoração não se limita ao que você está vivendo. Não se limita. Eu vi aqui dentro dessa palavra que a adoração deste homem não limitou no que ele vivia. Ele vivia afastado de todos. Ele vivia afastado da cidade que ele amava, creio eu. Ele vivia afastado da família, afastado dos amigos, afastado de tudo, por uma lei
porque existia uma lei. Ele não estava só preso por causa de uma enfermidade, ele estava preso por causa de um sistema. Mas aqui eu vejo um homem que, quando prostrou diante de Jesus, até o sistema caiu por terra. Tudo caiu por terra. Querido, se um adorador se prostra e adora de todo o teu coração, Deus, ele abre os céus e ele muda tudo que está ao teu redor. Ele muda tudo que acontece ao teu redor. Havia uma multidão seguindo, mas havia um adorador. Esse adorador, ele é citado aqui, não foi porque havia uma multidão que tinha um probleminha e era prepotente, não. Havia um homem que era leproso, mas tinha adoração perfeita. Entende uma coisa, não é um problema que você tem, é a forma que você adora. Às vezes a nossa adoração, querido, ela é uma adoração pequena diante do que nós temos. O que nós temos tem que ser pequeno diante da adoração que nós vamos prestar ao Senhor. A nossa adoração tem que ser muito maior. A nossa adoração tem que sobrepor as nossas necessidades. Tem que sobrepor as nossas necessidades. Eu vivo a cada dia uma experiência com Deus que eu não escrevi, que eu não planejei, que eu nem quis. Mas Deus está permitido. E eu estou aceitando, sabe por quê? Porque é gostoso. Porque é gostoso celebrar a Deus em todas as nossas ações. É importante a gente poder nos posicionar diante do Senhor e saber que Ele é digno do que a gente faz. A gente não tem que fazer para o homem, a gente tem que fazer para Ele. Ontem eu tive o privilégio de estar com dois pastores sensacionais. Dois homens que, assim, eu amo e vejo Deus através deles, e a gente conversando. E eu ouvi uma frase que eu aprendi muito com ela, que um desses pastores falou assim: pastor, você já percebeu que nós vivemos nos últimos tempos diferente? Tudo aquilo que a teologia, que a psicologia, que os estudos, que até mesmo a palavra nos mudou para ser. Hoje o Espírito Santo está nos fazendo a despir de tudo isso para o novo de Deus. Eu falei sim. Ele falou assim: olha, eu ouvi uma frase, vivi uma frase que nós dizemos, eu vou dizer para você entender. Muitas das vezes, querido, eu estava em casa, sentindo a presença de Deus e dizendo para Deus assim, a hora que chegava o momento do culto, eu falava assim: Senhor, eu vou ter que despedir do Senhor porque eu estou indo para o culto. Eu fiz. Eu sentia a presença de Deus dentro da minha casa. Quando eu chegava na igreja, eu sentia problemas e não a presença de Deus. Eu só via problemas. Sabe que negócio é chegar na igreja e você só vê problemas? Você não via a presença de Deus porque cada um estava preocupado com os seus problemas e não com a sua adoração. E a gente estava falando a mesma coisa, porque um deles falou assim: eu parei porque realmente não dá. E eu sei o Deus que a gente serve, mas é triste você sentir a presença de Deus na hora que você está preparando a palavra, e na hora que você vai pregar, você não tem um para ouvir, e com uma multidão diante de você. Entenda uma coisa: as pessoas param e paralisam com pequenas coisas. Nós precisamos de uma ação maior. E a ação nossa é a nossa adoração. Entenda uma coisa: eu quero que nós saímos daqui entendendo uma coisa. A gente não pode vir para a igreja para falar, a gente tem que vir para a igreja para adorar. É necessário a palavra ser pregada, mas a igreja não foi feita para a gente falar um tanto de heresia, um tanto de besteira que ninguém ouve, que ninguém recebe, sai daqui pior do que entrou. Não, a igreja é lugar de adorar. Esse leproso, ele tinha tudo para não adorar, mas ele adorou. Não traz, pode até vir com o teu problema, mas vem entendendo que o teu problema não foi feito para ser exposto, foi feito para colocar nos pés do Senhor. Precisa das pessoas entender certas coisas. Mas se a tua adoração for perfeita, Jesus, ele vai estender as mãos e vai te dizer: eu quero curar você, eu quero transformar você, eu quero mudar a sua vida. Sabe por quê? Porque você vai ser uma flecha na mão do valente, querido. Entenda isso nessa noite. Se você ler um pouquinho mais, olha, Jesus vai dizer: se Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quer ser limpo, e logo ficou purificado e limpo. Entenda uma coisa: nós queremos ser limpos, mas não queremos adorar. Entenda uma coisa: existem duas formas de receber o milagre. Existe uma forma de receber o milagre, porque Deus, Ele é um Deus de graça e de misericórdia. Você vai receber o milagre, mas não vai ser nem tocado por Deus, porque Deus é santo. E na sua santidade, a palavra diz que não habita em terreno imundo. Significa, é pela graça que nós vamos receber o milagre. Havia 10 leprosos. Os 10 gritaram:
Jesus curou os 10, mas só um entendeu o propósito da adoração. Entenda uma coisa: você quer ser uma flecha na mão do valente? Você quer ser algo na mão de Deus? Você precisa entender que a cura é menos importante do que a adoração. E quando nós adoramos de verdade, Deus diz para nós: ide. O ide de Deus, ele vem sobre a nossa vida. Jesus, ele não te purifica, ele não te limpa, ele não te faz um milagre na sua vida para que você pare. Não, ele te faz um milagre na sua vida para que você testemunhe a ele. Ele vai dizer assim no versículo 4. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes, apresenta a oferta que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Dói, querido, nós precisamos ser uma igreja de palavra. O que é uma igreja de palavra? Igreja de palavra é assim: eu vou receber o meu milagre, mas eu não abro mão da minha oferta, eu não abro mão do meu testemunho, eu não abro mão da minha adoração. Não importa, se eu não receber o meu milagre, eu não abro mão da minha adoração. Eu posso até não ter uma porta de emprego, mas a minha adoração eu não abro mão. Eu posso até não ter a minha oferta, mas a minha adoração eu não abro mão. Porque a minha adoração ela vai produzir testemunho. Não importa, às vezes, querido, a gente faz algo que a gente não vai cumprir, a gente age baseado nas emoções e nas dores. Entenda uma coisa: não deixa a tua dor impedir a tua adoração. Nós temos vivido momentos na nossa casa que, graça e pela misericórdia, não falta lágrima. Não é pela dor, é pela adoração. Existem duas formas de adorar. Eu não chorava. Eu já disse aqui na igreja, eu era um cara duro, não chorava. Todo mundo aí se você chora. Você até falou comigo aqui esses dias. Vou falar não, porque foi gostoso que ela me falou, que ela me lembrou de algo que eu tinha falado, e eu vejo tanto que eu tenho tentado mudar. Ela falou assim: pastor, a Sara leu a mensagem aqui e falou: chora com os que chora. O senhor falou que quiser chorar, chora com quem quiser, mas não tem nada a ver com vai chorar. Eu falava: você chora, você chora, mas eu não vou chorar com você. Tá bom, não vou chorar agora, você não vou chorar com você. Mas eu tenho vivido uma experiência de chorar com as pessoas, porque o choro, ele é uma moda de adoração. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. Eu sei que vai ser difícil nós rompermos no meio de tanta dificuldade, mas é necessário. E Jesus está aqui nessa noite dizendo para você: prostra e adora, porque o milagre vai chegar na tua vida. Agora o milagre vai chegar, agora o teu ídolo vai ter que cumprir. Deus está te chamando, querido. Deus está chamando pessoas aqui dentro dessa igreja. Olha o que eu vou dizer, é muito forte isso que eu vou dizer. Deus está chamando você. Você está dizendo não. Você está dizendo que não é a hora. Não se prenda na tua necessidade. Ouve a voz do Espírito Santo e faça a vontade de Deus. Eu estou aprendendo a fazer a vontade de Deus, e muitas das vezes a vontade de Deus é dúvida. Ela não é fácil. Estava comentando com o irmão Sandro aqui, nós chegamos aqui todo molhado da parte de baixo, correndo, eu falei assim, nós correndo, eu falei assim, aí eu comentei com ele, eu fui lá do Alto Veracruz, aí vinha andando, ele disse, nunca do Alto Veracruz, eu vinha andando e tinha andado, falei, mas eu tinha andado tanto, falei, quando eu venho andar, eu não queria nada de andar, mas o Espírito Santo, ele tem me proporcionado a oportunidade de aprender. Não é o andar, é aprender. Cada momento Deus tem me ensinado que eu posso mais. Que o Deus que eu chorava dentro de casa, às vezes, no meu cantinho, tomando meu banho, dentro do banheiro, sentado no vaso, com tristeza de vir para a igreja. Esse Deus agora ele está aqui na igreja dizendo para você assim, que ele vem junto, porque eu não abro mão de vir sem ele. Se for para mim vir sem ele, eu não venho mais. E se você não quiser ele, não tem problema nenhum, é só não vir mais. Porque onde Deus está, querido, alguma coisa acontece, nem todo mundo quer a presença de Deus, nem todo mundo quer adorar. Não importa a multidão, mas os adoradores vão se destacar. Porque havia uma multidão. Quando Jesus desceu do monte, mais um adorador se destacou. E olha que não foi um adorador qualquer, foi um leproso. Vai entrar bêbado aqui dentro, vai entrar drogado aqui dentro e vai se destacar. E toma cuidado, porque pode ser que a adoração dele é mais perfeita do que a sua, porque você não gostou. Vai ser que a dele é melhor do que a minha, porque eu não gostei.
Nós temos que tomar cuidado com a nossa prepotência. Porque o prepotente, em Provérbios, diz que ele cai. Mas aquele que se posiciona diante de Deus, Deus exalta ele. Então nós precisamos, querido, é ser como esse leproso. É ter a atitude desse leproso. Porque pode ser que a gente não tenha uma lepra física mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vivemos um tempo que não tem essa peste mais, que é uma peste terrível. Eu já visitei pessoas e já ajudei pessoas com lepra. É terrível, que tem que raspar, tem que... É algo terrível. Na minha família já teve isso. Lá no interior é horrível. E fede muito. É insuportável. Mas tem uma coisa que fede pior do que a lepra, é o pecado. Que a lepra às vezes fede para nós, né? Agora o pecado fede na arena de Deus. É preciso a gente aprender que muitas das vezes o leproso está muito mais limpo do que nós que estamos pecando. Tem pessoas que às vezes estão mais limpos do que nós que estamos orando. Nós estamos aqui todos os dias tentando caminhar. Não é tentar caminhar, a gente tem que parar com isso. Caminhar, não podemos tentar servir a Deus. Servir a Deus não é uma tentativa. Nós temos que ter o amor, o carinho, o desejo, a vontade, o querer. Não importa o cansaço, não importa como. Ele tem que ser prioridade na nossa vida. Depois de adorar, vem o resultado. E o resultado de Deus sempre é aquele. O que tu quer? Pode falar que eu vou fazer para você, porque houve adoração. Muitas das vezes a gente quer pedir e depois adorar. Não vai funcionar assim. Não vai funcionar assim. As pessoas estão vivendo em isolamento. A gente vê esses jovens. Eu quero finalizar dizendo para você acordar. Esses jovens não querem voltar para dentro de casa. Eles preferem ficar na rua do que ficar dentro de casa. Sabe por quê? Porque existe uma lepra. Existe uma dor. E nós temos a obrigação de dizer para eles: se tu adorar, querido, a tua vida vai mudar. Tudo vai mudar. Mas a gente prefere correr do cheiro, correr do ar, se esconder. Não aguenta esse cheiro, misericórdia. Meu Deus do céu, queima, Senhor. Ele não quer queimar nada, não. Deus quer que você aproxime e sente e conversa. E diz para ele assim: Jesus te ama. Se tu prostrar e adorar, querido, vai mudar a sua história. Jesus quer que você abrace, quer que eu abraço. Querido, eu preciso quebrar. Sabe por quê? Porque Deus quer mudar a história. A história só muda quando a gente testemunha Jesus. Eu quero servir Jesus, mas não quero testemunhar Jesus. Jesus ele não pode voltar aqui mais. Ele já morreu naquela cruz, e deu a vida dele por nós, e o sangue dele está sobre nós. Quem creu essa noite? O sangue dele já nos lavou de todo o pecado. Não tenha medo de ser contaminado com o pecado dos outros, não. Que ele tenha medo de você não abrir mão do pecado que você comete. O pecado que a gente comete é pior do que eu ter medo de pegar o pecado do outro. Tem gente que tem medo de pegar o pecado do outro. Eu não vou falar não, porque é pecador demais. Eu não vou andar com ele não, que é pecador demais, querido. Você não vai concordar com ele. Você vai transmitir a tua essência de santidade para ele. Que Deus fala assim: seja santo como eu sou. Aperfeiçoa. Aperfeiçoa. Pega aqui. Pega isso nessa noite. Pega isso nessa noite. Começa a pegar esse livro aqui de oração e começa a abrir ele assim, ó. É você que é membro, começa a abrir, lê os nomes e fala assim: eu vou orar por essa pessoa. Eu preciso orar para ela, mas a oração só não bate. Eu preciso liberar uma palavra sobre ela. Enquanto vai liberar uma palavra sobre ela, não é uma palavra de crítica, não é uma palavra de julgamento, não chega para ela e diz para ela: se você é pecadora, você vai para o inferno, para com isso, então você pode também. Não, libera uma palavra para ela de salvação, diz para ela assim: olha, Jesus te ama muito, mas eu te amo também. Eu estou aqui como testemunho de Jesus, dizer que eu te amo e que você vai romper, que você vai vencer essa batalha. Eu estou orando por ti. Não chama nem ela para vir na igreja, porque ela está cansada de tanta palhaçada, de tanta besteira, de tanta falácia. Não, ela quer alguém para abraçar a causa dela e não incomodar com o cheiro dela. Alguém que não venha meter o dedo na dor dela. Não, ela não quer essa pessoa. Ela quer uma pessoa que diz para ela assim: a tua dor é a minha dor agora. Nós precisamos mudar nosso formato de cristianismo. Nós temos que ser cristão, não que aponta, mas que coloca no lugar da pessoa que é apontada e entra na frente do dedo de quem está apontando.
mas você está falando para nós, está falando comigo. A gente tem que entrar na frente e falar, nós estamos falando comigo, que Jesus levou a dor dela naquela cruz. E eu creio. Então, se eu creio, a dor dela é minha dor também. Que se eu quero estar onde Jesus está, querido, eu tenho que sentir o que Jesus sente. Eu tenho que fazer isso. Vai ser fácil? Não. Mas é necessário que você seja um crente remido e lavado no sangue de Jesus. Foi de igreja, esquece que ele foi de alguma igreja, leva Jesus para ele de novo. Não tem problema, só que leva Jesus da forma que você é, porque você é testemunho para ele. Esse é o desafio, nós temos que ser testemunho, amém? Deus, nós oramos ao Senhor, Pai, nós colocamos diante do teu altar. Meu Deus, a tua palavra nessa noite, ó Deus, me quebrou, mas quebrou para que eu possa ser, Deus, reconstruído pelo Senhor, reconstruído pelo teu Espírito Santo, ser como aquele vaso que desceu ao olheiro, Pai, e aprendeu, Deus amado, que não se cola um vaso, mas quebra ele e faz de novo. Pai, nós estamos aqui, Pai, não para que o Senhor tampe os buracos, porque o Senhor não faria isso, porque o Senhor é um Deus perfeito. O Senhor talvez esteja nos quebrando, Deus, para aprender, Deus, ser vasos novos, para receber, Deus, odres novos, para receber azeite novo, para receber unção nova. Meu Deus, então, Pai, nós nos posicionamos nessa noite, ó Pai. Aquele leproso posicionou, Deus, naquele momento, Pai, ele posicionou, Deus, diante de uma multidão. Pai, ele estava sujeito a ser pedrejado, a ser julgado, meu Deus, mas ele não ligou, ele não, Deus, importou com a circunstância, não, Deus, ele posicionou e colocou ali, Deus, para que o Senhor pudesse fazer um milagre, Pai, mas ele também não posicionou pelo milagre, não, ele posicionou pela adoração. Pai, nós estamos aqui nessa quarta-feira crendo que a adoração, Deus, mudará a história, que a adoração, Deus, mudará a nossa vida, que a adoração, Deus, fará um milagre em nome de Jesus. Agora, Pai, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, o Senhor faça de nós como o Senhor fez, ó Pai, na vida daquele leproso. Meu Deus, não importa o tamanho do problema que nós temos, não importa, Deus, o tamanho, Deus, da dificuldade que nós temos, não importa, Deus, o que nós estamos vivendo, não importa a distância, Deus, que nós estamos, ó Pai amado, ó Pai querido, daquilo que nós amamos. Pai, o que importa é se a nossa adoração estiver no momento certo, na hora certa, com o Deus certo, que é o Jesus poderoso. Pai, o milagre vai acontecer. Pai, nós não queremos dividir a nossa adoração por nenhum Deus, nós não queremos dividir a nossa adoração por nenhum problema, nós não queremos dividir a nossa adoração por nenhuma idolatria, Pai. Nós queremos nos posicionar para que a nossa adoração seja única. E nesta noite nós saímos daqui aquecidos pelo Senhor, saímos daqui transformados pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, que o resto dessa semana seja um resto de semana onde a palavra vem sobre cada lábio, vem sobre cada boca. Meu Deus, que a planta dos nossos pés, Pai, que o tocar das nossas mãos, Pai, que aonde nós estivermos, ó Pai, que o Senhor venha nos usar em nome de Jesus. Meu Deus, não, Deus, para criticar, não, Deus, para julgar, não, Deus, para poder direcionar conforme nós queremos, não, mas para adorar junto com aqueles que não sabem adorar. Meu Deus, para poder nos render, Pai, nos momentos que ninguém quer render, Pai, nos momentos, ó Deus, que ninguém está vendo, que nós possamos levar, Pai, ao Senhor as vistas desse que precisa ver, levar ao Senhor para esses que estão paralíticos, ó Deus, que não conseguem andar até a tua casa. Meu Deus, sim, meu Deus, nos serve para o propósito do Senhor na nossa vida, nos serve para o ministério que o Senhor nos chamou, nos serve, ó Deus, dentro da nossa casa, Pai, no nosso trabalho, na rua, por onde nós estivermos, Pai, que nós sejamos, ó Pai, agentes do Senhor, para carregar o Senhor e os teus milagres, ó Pai, e o teu compromisso, a tua honra, ó Pai, em nome de Jesus. Eu creio, eu te dou graça, Pai, e te louvo nesta noite, em nome de Jesus. Amém.